também de várias mensagens através dos teus servos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa grande família. Senhor, podemos estar juntos, ó, para crescermos, ó, edificando a igreja, Senhor, e assim trazendo o teu reino. Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos ler Efésios capítulo 1. Tá o volume, irmãos? Tá bom, tá? Senhor Jesus, Efésios capítulo 1, versículo 17. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, queria pedir para os irmãos novamente, se for possível, ficar de pé. Tá bom? Se for possível, tá bom? Não se sinta obrigado, certo? Só para a gente poder ler alguns versículos e também orar e ler, tá bom? Amém. Primeiramente esse aqui, né? Sim. Amém? Amém? Efésios capítulo 1, versículo 17. Amém? Amém? Senhor Jesus, amém. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Agora vamos para Mateus, capítulo 16. Senhor Jesus. Amém. Mateus 17 também, tá bom? Aí esse a gente já pode também terminar de ler, a gente pode orar e ler esse versículo, tá bom? Mateus 16, versículo 17. Amém. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Amém. Bem-aventurado. É bem-aventurado. Bem, você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada. Bem, é feliz, né? Bem-aventurado é ser feliz, amém? Somos felizes. Amém. Ah, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Mas bem-aventurado Marcos Vinícius. Bem. Porque não foi carne e sangue. Não foi. Mas aleluia. Aleluia. Foi o Pai. O Pai revelou. O Pai que está nos céus. Oh, glória. Amém. Bem-aventurado Zé Jânio. Bem-aventurado és. Bem. Bem-aventurado és. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Bem. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Desfrutarmos do livro de Atos. Botei 2 versículos aqui, distante de Atos, mas tem tudo a ver, ok? No capítulo 10, o amado irmão Elias compartilhou para nós algo bastante importante. E esse ponto jamais a gente pode esquecer. Que nessa revelação, a qual vamos ler também hoje, o Senhor pôde usar Pedro como aquele que tem a chave para abrir, né, o reino dos céus, né? Ou seja, esse reino dos céus aqui é uma, não vou dizer que é uma mera tradução, porque tem grande importância para nós o reino dos céus, certo? Mas o contexto bíblico é o reino, as chaves do reino, tá bom? Então, assim, Pedro tinha essa autoridade porque Deus entregou isso para ele. O pai entregou para o filho e o filho entregou para o pai, né? Na sua revelação. E o importante é que Pedro, eu acredito que se não tivesse Pedro, poderia ser outro, mas sendo judeu, teve que ter essa tarefa de dar um início à igreja em Jerusalém, que é para os judeus, né? O próprio Senhor Jesus fala que primeiro é dos judeus, depois o do grego, né? Então, Pedro ele teve essa comissão de abrir ali o Espírito, em Atos, se eu não me engano, capítulo 2, né? Falei da descida do Espírito nos 120 galileus. E também foi responsável da
introdução ali para os gentios, que é aqui no capítulo 10, que é a igreja, que tem um aspecto de igreja na família de Cornélio, certo? Ô, meu irmão, muito obrigado. Amém, amém. Senhor Jesus, então essa responsabilidade de Pedro foi tão grande, e graças a Deus hoje nós desfrutamos por causa disso, dessa comissão que Pedro ganhou. Amém? E o contexto está aqui no capítulo 11 de Atos, né? Onde ele fala que quando teve lá com Cornélio, eu fiz a minha sinopse, irmão, mas já estou fugindo da sinopse aqui. Tá? Então, eu gosto sempre de postar nessa semana, eu peço perdão também para os irmãos, porque eu não postei nada, mas eu gosto sempre de estar postando alguma coisa, mas eu vou voltar a postar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então nessa ida de Pedro, o versículo do capítulo 10, né, foi da mensagem anterior, Senhor Jesus, amém. O versículo 45 do capítulo 10 fala assim, ó, em Atos, tá? Em Atos. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, né? Que estavam lá com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Ou seja, o que iniciou lá, hoje tem aqui. Hoje nós temos o dom do Espírito. Esses dons, nesse pacote aí, está incluso tudo que é do Deus triuno. E hoje temos acesso total para podermos desfrutar. Não é por meio de um homem, né? Não é por meio de um canal, mas sim por vários canais que o Senhor usa. Ele pode fluir ali, né? E ali passar vida. Gerar vida nas pessoas. E assim, não sei se seria certo dizer proliferar, né? Proliferar se é algo maléfico, não sei. Multiplicar, multiplicar melhor. Em vez de proliferar, vão multiplicar essa vida, né? Senhor Jesus. Mas, irmãos, eu não queria me ater só nesse capítulo, porque, embora que tenha um contexto negativo, a gente pode ver algo positivo em cima disso. Assim como o Senhor usou lá em Gênesis, na Torre de Babel, podia ser algo positivo, né? Quando o Senhor fala que ali há uma unanimidade. O povo se juntou para uma unanimidade. Ser unânimes numa coisa. Barrar Deus. E Deus viu isso como perigo, não foi? Barrar Deus, né? O homem ali. Então o Senhor teve que fazer o quê? Se o Senhor destruísse, ia perder ali a guerra, a batalha, né? Vamos dizer assim. E não teria mais homem para ter o seu desfrute. Então ele teve que confundir as línguas, né? Senhor Jesus. No contexto aqui de Atos, é interessante porque os judeus, eles tinham uma tradição, irmãos. Isso é que atrapalhou um pouco sobre o que o Senhor pediu para os apóstolos, né? E os seus que iam sendo ganho pela palavra, certo? Então, no capítulo 11, logo bem no início, é do conhecimento de todos, dos apóstolos, e depois de toda uma região. Olha só que aqui ele não fala que é uma igreja, é uma região. Capítulo 11, versículo 1 fala assim, ó, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra. Glória a Deus, né, irmão? A gente fica alegre com isso, né? Quando alguém ganha a palavra, a gente tem que ficar alegre, né? Mas para os judeus, não. Porque o seu conceito, a sua tradição, era tão grande que esqueceram o que o Senhor falou. Né? Lá em Mateus, no finalzinho, nos evangelhos, né? Praticamente todos os evangelhos o Senhor fala, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Judéia, Samaria e até os... Mas para os judeus, não. É só para nós aqui, viu? É só para nós, não pode dividir para ninguém. Senhor Jesus. Mas esse conceito, irmão, já pensou se fosse para o lado bem?
O conceito é assim, vamos pregar para todo mundo. Não, não pode barrar não, é prega para todo mundo, para todos, né? Se fosse assim, né? Então, o que atrapalha muitas vezes, irmão, é a nossa vida da alma. Certo? É o quanto nós nos aplicamos para o Senhor, é o quanto vamos estar abertos para o Senhor. Porque o mínimo que eu posso aplicar para Ele, eu não me comprometo, né? Tem um dizer que é assim, quem se compromete mais? A galinha ou o porco? Acho que alguns irmãos já ouviram falar aqui, né? Então, assim, a gente sabe que a galinha não se compromete com quase nada, né? A não ser só dar ali um ovinho, né? O porco não. O porco, para se comprometer a mais, ele tem que dar a vida, né? Eu não gosto de bacon, né? Não sei quem gosta de bacon aqui, né? Mas aí o porco, para poder oferecer o seu precioso, né? Que muitas pessoas acham, o bacon ali, né? Que é coisa tão gostosa, né? Para alguns. Ele tem que dar a vida, irmãos. Senhor Jesus, durante essa semana, irmãos, a gente teve a oportunidade de ouvir algumas mensagens. Eu, particularmente, pude aproveitar, né? De todo o tempo livre que eu tenho e ruminei, né? Ouvi um pouco da palavra do irmão Joxmar, que foi da semana retrasada, do irmão Miguel, certo? E eu fiquei com isso dentro de mim. Não poderia deixar passar isso, sendo que o contexto aqui dá para encaixar. Então, irmãos, dentro de uma visão, não sei quem foi, não sei de vocês se assistiram a mensagem do irmão Miguel, ele tem uma mensagem lá em Piracicaba sobre visão e comissão. E dentro disso, nesse novo início, o que o Senhor tem nos mostrado, o que o Senhor tem nos revelado. Embora na semana passada eu falei uma coisa meio que absurda, né? O Senhor não vai dar mais revelações, né? Mas concernente ao quê? As misteriosos apocalipse, né? Aos mistérios de Apocalipse, a besta lá. Todo esse conhecimento, essa coceirinha de ouvido que muitos gostam de... Eu gostava demais de conhecer muito daquilo ali. Mas isso aí para o Senhor não é tudo, irmãos. A revelação que o Senhor quer dar para a gente é o desfrute da sua palavra. Há anos o Senhor nos mostrou algo interessante, irmão. O que o Senhor mais quer de nós é o quanto nós nos apeguemos à sua palavra. Porque quanto mais eu me apego à palavra, mais eu tenho a presença do Senhor. Uma das mensagens que a gente ouviu há um tempo atrás aí, até quem abriu esse contexto de novo início, né, que foi o irmão Salomão, ele contou uma experiência de Abraão, que Abraão passou 13 anos sem falar com o Senhor sem falar com Abraão. Por quê? Porque deixou de estar na presença do Senhor por um segundo. Por uma atitude, na verdade. Que foi o quê? Tomar como mulher, né, a criada de sua esposa. E o Senhor tinha prometido a sua descendência, né, mas seria com Sara, né? Então, irmãos, a nossa atitude, ela pesa muito. E para a gente não cometer nenhum erro, irmãos, não vou cansar de falar. É nos apegarmos à palavra. Amém. E quando nós temos isso aqui, irmão, devemos aproveitar. Porque em alguns países, e não muito distante do que está acontecendo no contexto mundial, isso aqui pode desaparecer a qualquer momento. Certo? E tem livros que não tem nem contexto religioso. Tem um filme, não sei se os irmãos já assistiram, eu gostei bastante, mas é o livro de Eli. Não tem nada a ver com a prática da palavra, não tem nada a ver. Mas qual a importância daquele filme? É a busca da palavra. Porque quem tem o conhecimento da Bíblia modifica o mundo. Então, assim, claro que a modificação é a palavra, o Espírito, que vai entrar nas pessoas e vai salvar as pessoas, né? A palavra por si só, quero até aproveitar esse contexto, que é o que foi um chavão alguns dias atrás aí. A palavra por si só não salva. Entre aspas, certo? Se eu pegar ela como revista em quadrinho, claro que não vai salvar, né? Ela não é um mero... Quando eu era pequeno,
A mãe gostava de contar a história para mim da história dos deuses gregos. Eu sou um pouco apaixonado por isso, certo? Mas não me atenho a isso, né? E aí pulei para a história vinque, pulei para várias histórias de deuses egípcios. Mas tudo isso aí, irmãos, são meras palavras em papéis. Sabe por quê? Porque o contexto dessa palavra aqui é simplesmente um versículo que está lá em João. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, se o contexto não for esse, realmente, a Bíblia em si não apresenta nada de salvação. Por isso que eu tenho que fazer o quê? Ir para o Espírito. Eu tenho que levar os meus irmãos para o Espírito. E assim desfrutamos da palavra. E assim recebemos as riquezas dessa palavra. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Senhor Jesus. O título dessa mensagem dessa semana eu coloquei para os irmãos, ela é Vida e Edificação. Né? Está sendo gravado, né? Estou inaugurando aqui o Instagram, né? Com a gravação. E esse contexto de vida e edificação não é algo novo para nós. Não para todos, né? Tem algumas irmãs aqui que já tem algum tempo que reúne com a gente, né? O Constantino que não está aqui com a gente aqui, o Aristênio ali, certo? Jânio e sua esposa, né? Mas vamos botar uns 10 anos atrás, irmãos. 10 anos atrás. O que a gente tem recebido do Senhor? Certo? Eu, particularmente, já tenho uns 2x, né? Tenho 2x. Desde que eu cheguei, vocês estavam, né? Graças a Deus. Então, compartilhar para vocês não é fácil. Não é fácil estar aqui diante dos irmãos, e ainda mais de quem conhece a palavra, né? Por isso é uma responsabilidade grande, irmãos. Falar pelo Senhor e falar o Senhor para as pessoas. Então, há 10 anos atrás, recebemos palavras de vida diante de literaturas, certo? E essas palavras, irmão, ela com o tempo, ela é que nem pontinhas de grafite. Aquele material que a gente usa para escrever, de lápis, ela é um material que numa certa pressão, ela daqui a um tempo, ela se transforma numa pedra de diamante. Esse materialzinho que você usa para escrever um lápis, aquela pontinha de grafite, ela não acumula assim num tamanho bom, ela se transforma no quê? Numa pedra, e que se ela for lapidada, ela é bem valiosa. Então, olha só, começa com um simples instrumento, mas ela pode ser algo valioso. Assim é a palavra para nós, irmãos. Essa palavra, ela não pode ser um simples grafite ou um simples lápis. Ela tem que ser um diamante no nosso coração, ela tem que ser um diamante bruto em nosso viver, para que a gente possa apresentar isso diante das pessoas. E só lembrando aqui, uma amada irmã ontem, foi ontem, né? Compartilhando, né? Eu ganhei muito com a sua experiência, irmã. E essa experiência da irmã, quem passa por ela, irmãos, fica impactado. Quando você prega o evangelho para alguém, aquela pessoa recebe, e aquela pessoa se emociona, ela é logo cativada por aquelas palavras. Irmãos, isso é o operar do Espírito. Passou por você e atingiu o coração daquela pessoa. Atingiu o espírito daquela pessoa. Porque nós sabemos, né, que na queda o inimigo abafou o espírito. E as pessoas aí no mundo estão com o espírito abafado. Por isso que no mundo você não vai encontrar Cristo, né? Alguém colocou no grupo aí uma coisa, não quero aqui repreender ninguém, mas vamos ter cuidado com o que nós postamos, tá bom, irmãos? Se na igreja a gente não encontra a maioria em Cristo, no mundo é que não vai ter. Certo? Então, muito cuidado com o que a gente vai postar para passar para os irmãos. Tá bom? Se na igreja muitos não têm, no mundo é que não tem mesmo. No mundo não vai ter. Tá bom? Então, assim,
Dentro desse encargo, os judeus questionaram Pedro porque ele foi aos gentios, e Pedro ali colocou diante deles: ó, eu recebi uma visão, essa visão consentia que eu me levantasse, matasse uns animais imundos e ali pudesse comer. Mas eu recusava. Isso aconteceu por 3 vezes, e assim o Senhor foi. Tem uma frase, né, que o Senhor fala, né? O que o Senhor considera como limpo, né, se eu não me engano, é até assim, né? Ninguém considera imundo, né? Acho que é mais ou menos assim o contexto, né? Amém. Amém. Então, assim, se Deus purifica, quem sou eu? Né? Mas Pedro recusou. Irmão, se fosse você, eu compartilhei com o Pereira. Mas se fosse eu era do mesmo jeito, irmão. Como é que eu cresço aprendendo que eu não devo comer isso? E o Senhor chega falando isso para mim. Eu acho que é um teste, não vou comer não. Não, Senhor, não como não. Mas era o Senhor que estava falando, irmãos. E o interessante é que mais à frente a gente vê Pedro contando essa visão e recebendo uma revelação de que o Senhor quer o quê? Avançar. E aí Pedro, sim, não obedecendo uma revelação, mas presencialmente ali, quando foi enviado, ele pôde receber e crer no que o Senhor falava para ele. Está aqui bem que assim, capítulo 11, né? Versículo 13. Vou ler aqui, ó. Atos, capítulo 11, versículo 13. E ele nos contou como vira o anjo, isso foi Cornélio, certo? É ele contando o que o Cornélio tinha falado para ele. Então, versículo 13. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro. 14. O qual te dirá as palavras mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. Que maravilha, né, irmãos? Pedro tinha uma comissão para salvar uma pessoa, não. Era uma casa. Aqui a gente pode falar, é um grupo familiar. Aqui a gente pode falar que é a igreja que se inicia para os gentios. Porque, irmãos, não foi só uma pessoa. Foi uma casa. Voltando para o capítulo 10, tem uma parte lá que, da mesma forma que é apresentado o Cornélio como um homem temente ao Senhor, o seu servo também era temente, irmão. Ou seja, era um homem que dava testemunho. Não só para os da sua família, mas também para os de fora. Para os seus servos. Que quando chegou diante de Pedro, falou: olha, o Cornélio, ele é assim, homem bom. Os seus servos podem dar testemunho? Será que quem está comigo pode dizer o que eu sou? Certo? Pois os servos de Cornélio chegaram e falavam para Pedro: ele é homem bom. Bom porque dava as coisas, porque ele orava, porque ele fazia esmola, mas porque tinha um Senhor, irmãos. A nossa bondade consiste porque temos o Senhor. O próprio Senhor fala que do homem não procede bem nenhum, né? Senhor Jesus, versículo 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Versículo 17. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós, nos otorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Na visão ele resistiu, não foi? Mas na prática não, irmãos. Na prática não, porque o Senhor ele vai revelando. O Senhor vai revelando à medida em que nós buscamos Ele. O Senhor vai melhorando a visão, vai melhorando a situação. Mas basta que vamos lá buscar. Certo? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, dentro disso aqui, eu não queria deixar passar essas mensagens do nosso amados irmãos, porque esse princípio que nós estamos seguindo, né? Como até a gente ouviu, eu e o amado irmão, ele estava lá em Fortaleza,
e depois naquela reunião, né, do Nordeste, né, com as igrejas no Nordeste, a gente viu que esse novo início, né, voltar ao princípio não é retroceder. Nós estamos voltando para o início para rever pontos que precisam ser trabalhados. Algo que foi passado, né, de qualquer forma, foi nos suprido, né, de qualquer jeito. Então a gente tem a oportunidade de rever isso, irmãos, para podermos juntos, né, crescermos em vida. Senhor Jesus, dentro disso, eu queria só criar aqui um parêntese, no compartilhar da irmã na semana passada, né? Que é algo anormal e normal, vamos dizer assim, né? Anormal para um viver de um crente e normal para o século que está se acontecendo, né? Os crentes se esfriarem. É algo normal diante que a palavra mostra, certo? Mas é anormal para nós. E eu tinha passado por uma experiência, quase uns 40 dias atrás, na casa de uma irmã. Eu estava lá fazendo serviço para ela, né? E a que trabalhava para ela chegou de uma maneira assim: Jesus não vai voltar. Porque é só o que a gente ouve. Um diz para lá que Cristo está voltando, outro diz para lá que Jesus está voltando. Jesus não vai voltar. Então, irmãos, esse abandono da palavra, essa incredulidade da palavra, ela é por falta do apego à palavra. Certo? Senhor Jesus. E aí eu pude refletir o seguinte, irmãos, que se nem um filho sabe o dia, quem sou eu para dizer que o Senhor está voltando, né? No máximo que a gente tem são o quê? Princípios. Princípio do que está por vir. Certo? E nesses princípios, né, irmão, o Chiquinho acabou de falar aqui, o pastor aqui, me relatar aqui que a volta do Senhor está próxima, mas dentro do princípio. Dentro desses princípios. Mas jamais eu posso estar afirmando algo. Tá? Senhor Jesus. Então, diante de quanto mais eu tiver intimidade com o Senhor, mas Ele vai revelar o que Ele quer. Né? Senhor Jesus, e assim a gente não é enganado por qualquer vento de doutrinas. Tá bom? Então, é o seguinte. Nós, quando entramos na vida da igreja, muitos de nós, na minha experiência, eu entrei, né, por causa de um amado irmão, por causa de uma irmã, mas isso vai crescendo em nós algo. E a gente recebe uma visão e uma comissão, né? E teve até um tempo desse que foi até posto, né, como um versículo, né? Eu não sei se os irmãos lembram, né? Nossa visão, Apocalipse alguma coisa, né, que fala do reino, né? E a nossa comissão era pregar o evangelho. Então, o que acontece, irmãos, é que a gente muitas vezes dá foco num contexto que não é a polpa da revelação. Hebreus 2? Isso, amém. Hebreus capítulo 2, versículo 14, se eu não me engano, né? Que não foi a anjos, isso, 2, 5 a 7, amém. 2, 5, 7, Hebreus 2, 5, 7, a visão, isso não era, é a nossa visão, né? Que é a questão do reino e a comissão pregar o evangelho, certo? Só que a gente dá foco para essas coisas, para esses itens, que a gente acaba esquecendo a polpa dessa revelação, ao que nutre todas essas coisas. Por que eu devo pregar? Por que a visão é o reino? Certo? Então, o compartilhar do amado irmão Miguel foi muito rico, irmãos, em abordar aspectos que nutrem essa revelação. E bem aqui, em Mateus, Senhor Jesus, Mateus capítulo 16,
eu vou fazer questão de repetir algumas coisas que ele falou, tá bom? Mateus capítulo 16. Senhor Jesus, logo no versículo 24, ele fala: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Por anos, eu lembro que isso para mim foi até tido como revolta. O irmão chegar para mim e ficar dizendo: nega a tua vida da alma. Nega a tua vida da alma. E quando eu vi isso do irmão, eu me criava uma revolta, irmão. Ó. Na experiência que o irmão Miguel compartilhou, ele fala que uma irmã chega para ele e diz assim: parece aquele coisa de budismo, autoflagelo, né? Ah, negar a vida da alma, negar a vida da alma. Se autoflagelar. Mas, irmão, é porque o que é interessante aqui foi a resposta do irmão Miguel. O alvo, você viu o alvo errado, irmão. O alvo não é você se autoflagelar. O alvo é você seguir o Senhor. Se você seguir o Senhor, qual é a consequência? Você vai se negar. Por isso é que eu não preciso aqui estar dizendo para você: negue sua vida da alma. Porque é algo prático individualmente. Nega a tua vida da alma e come isso aí. Eu estava que nem intolerante a esse versículo. Porque não podia recusar nada. Nega a tua vida da alma. Senhor Jesus. Então, irmãos, o princípio aqui de pregar o evangelho é eu me negar. É eu renunciar à minha vida da alma. Seguir o Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Aí o Senhor vai usar a palavra. Se eu tiver cheio de vida ali, o Espírito, o Senhor usa os irmãos. O contexto da revelação entre os irmãos é se eu e ele estamos no Espírito. Não queira revelar nada para ninguém se ele é, como diz Provérbios, né? Tem um nomezinho lá em Provérbios que eu acabei esquecendo, né? É esmurecido, é zangado, alguma coisa assim do tipo, né? Por isso que a comunhão é para gerar vida. Então a comunhão tem que ser de quem tem vida para quem tem vida. E aí gera comunhão, o Espírito flui, e aí a gente pode o quê? Seguir o Senhor. Senhor Jesus. Eu posso até dizer assim que, por a gente ler esses outros versículos aqui, a gente acaba colocando assim, como que alvo, né? Porque ele diz assim, o versículo 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Então é como se fosse uma pressão. Faz isso, faz isso. Faz isso, faz isso. E não flui. Porque o Filho do Homem, versículo 27, há de vir na sua glória de seu Pai, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. É individual, irmãos, a obra é sua. É o que você faz na presença do Senhor. Não é o que eu vou dizer para você. Senhor Jesus, mas no Espírito pode ser que sim, né? Se nós estivermos no Espírito, pode ser que sim. O Senhor usar o irmão para poder falar comigo. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aqui, irmão, a gente percebe que está dentro da comissão. Eu até alterei aqui, certo? Visão e comissão, botei foi comissão e visão agora, né? Então, assim, estou aqui na matemática. A ordem dos fatores não altera o produto. Não se preocupe. Se você tem visão primeiro ou tem comissão primeiro, não importa. O importante é estar no Senhor. Amém? Então, assim, essa comissão é seguir o Senhor. E o Senhor vai dizer o que nós vamos fazer. Amém? Mas tem o princípio da visão. Esse princípio da visão é o que nos faz estarmos aqui. O que foi que você viu durante esse tempo? Durante o tempo de vida de igreja, o que você tem, irmãos? O que você tem? Você recebeu do Senhor. Certo? É isso que vai te nortear.
vai dizer para onde você vai. E como o amado irmão Jorgelan compartilhou algumas vezes para nós estamos aqui por causa da palavra, por causa do Senhor Jesus. E isso é que vai nos nortear. Essa visão que nós ganhamos lá no passado, ela não mudou, irmãos. Teve algum tempo lá atrás, acho que os irmãos devem lembrar, acho que é Inácio o nome dele, que ele até saiu dizendo aí, teve conosco durante, se eu não me engano, 20 e poucos, quase 30 anos de vida da igreja lá, em São Paulo, e sai na internet dizendo que isso não é nada, isso não existe. Certo? Irmão, embora na Bíblia não tenha dizendo visão da igreja, mas o princípio aqui é o que você ganhou. O princípio é o que o Senhor me mostrou. Dentro da palavra. A igreja em Teresina. A igreja que está em Teresina. Esse é um princípio bíblico. Que nos difere dos demais? Não. Pois estamos num corpo. A igreja em Teresina, ela é ela é o aspecto do corpo de Cristo. Ela é a prática do corpo de Cristo nessa cidade. Aqui é uma representação. Quem está aqui? Somos só nós? A igreja que está em Teresina é só os que estamos aqui, ó. Senhor Jesus, a igreja que está em Teresina são todos aqueles que têm o Espírito, aqueles que creram no Senhor, que foram batizados para dentro desse nome. Infelizmente não tem uma mesma linha da palavra que nós, né? Nós te batizamos, né? Alguns têm alguma diferença. Nós te batizamos para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Outros de outra forma, né? Mas, irmãos, a gente vê que de onde nós saímos, existe um princípio lá. De onde eu vim, eu participei muito pouco, mas eu vi que tinha princípios lá na Batista. Aonde eu visitei, quando morava no Ceará, visitava igrejas como comportou, e via muitas igrejas lá que tinham princípios da palavra. Então eu posso dizer categoricamente, irmãos, que ali são meus irmãos. E que nós devemos manter o quê? Comunhão. Nós devemos manter comunhão com todos os irmãos dessa localidade para que se gere vida. E não cairmos no erro de que nós é que somos os certos. Diferente, temos uma responsabilidade grande, mas inclui essa comunhão. E quando tem essa comunhão, a responsabilidade cai e a gente tem nós não temos mais as diferenças. A gente começa a amar os irmãos de onde eles sejam, porque a gente vê Cristo nos irmãos. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Então, avançando aqui, aonde é que está essa visão? Irmão, vamos ler aqui João capítulo 17. Vou pegar só alguns versículos. João capítulo 17, ele vai mostrar essa questão dessa visão. E assim, a nossa visão, ela consiste numa unidade. Tá bom? Essa unidade, Paulo fala em Efésios, dos 7 uns, né? O interessante é que ele pega esse contexto, ele consegue detalhar. Por que nós somos um? Porque somos aqui, tem esse. De todo um contexto bíblico, Paulo pode fazer o quê? Unir e colocar ali numa carta. Mas o Senhor Jesus também falou, de uma forma mais íntima, não num roteiro, né? Vamos dizer assim, Paulo botou num roteirozinho, né? Para que a gente pudesse praticar. Mas o Senhor Jesus, ele fala ao nosso coração, irmão. No capítulo 17, Senhor Jesus, aqui no capítulo 17 de João, versículo 11, olha o que ele diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo,
guarda-os em teu nome que me deste. Aqui é um incógnito, né? Pai, né? Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. O guardar aqui é no nome do Senhor Jesus, que é um com o Pai. Senhor Jesus, versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o gozo completo em si mesmo. Certo? Em si mesmo, exatamente. Versículo 14. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele deixa bem claro que no mundo não tem. Frisando aqui o que foi colocado no grupo lá. No mundo não, você não vai achar. Tem um hino que fala, não acharás, né? Não acharás, não acharás, não há. No mundo você não vai achar. Bem? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 20. Não rogo somente por estes, ó Senhor Jesus, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua... Quando foi que você creu no Senhor Jesus? Naquele momento em que você creu, o Senhor tinha orado por você. Que maravilha, hein? O Senhor Jesus, lá há quase 2000 anos atrás, vamos dizer assim, já orou por nós. Já nos colocando aqui, quando o Jânio vinha crer e chegar a contatar lá o irmão lá no shopping lá, ele vai me contatar, ele vai receber a minha palavra, ele vai crer em mim e eu vou orar aqui por ele. Ó Senhor Jesus, que salvação. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa salvação. Amém. Senhor Jesus, versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como tu és, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pula para o 23. Eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então a gente vê aqui claramente que basta estar em Cristo. Basta estar no Senhor. Nós estamos em que, irmãos? Na unidade. Paulo, ao escrever aqueles detalhes em Efésio, ele mostra que, para a gente poder ter um discernimento de quem a gente vai ter comunhão, né? Com quem a gente vai poder nos aproximar. Senhor Jesus, mas se tiver no Senhor, o vínculo ali já é do Espírito. Porque a palavra diz que é só preservar. É preservar essa unidade. Onde é que a gente preserva essa unidade, irmãos? É no Espírito, amém? Então, irmãos, essa visão e comissão, ela tem que arder em nosso coração. Quem tem muita visão, tem muita comissão. Quem tem pouca visão, irmãos, tem que pedir para o Senhor. Senhor, me dá revelação. Lá no capítulo 1 de Efésios, que a gente leu no início, Paulo ele faz aquela oração para os de Éfeso, mas o interessante é que para os de Colossenses, os de Tessalonicense, ele faz sempre a mesma coisa. Senhor, conceda a ele sabedoria. Senhor, conceda àquela igreja sabedoria. Senhor, conceda também espírito de revelação. Porque, irmãos, é essencial em nossa era, principalmente em nossa era, porque a atuação do Espírito é cada vez mais forte. Espírito maligno, certo? Por isso é que o Senhor faz o quê? Intensificou. 7 vezes, né, o Espírito. Senhor Jesus, então, irmãos, a gente tem que ter esse dom, a gente tem que clamar ao Senhor pelo dom de discernimento de Espírito. Para que o Senhor possa nos mostrar quem fala pelo Senhor. Quem a gente ouve e posta nos grupos. De quem a gente está ouvindo
certas músicas, né? Surgiu até uma situação nossa semana aqui, até hinos. Vamos tomar cuidado, músicas, vamos tomar cuidado no que ouvimos. De onde vem a raiz? Nossa era, né? Tem uma frase do Watchman Nee, tem uma frase, não sei se os irmãos lembram, mas tem uma frase do Watchman Nee que já foi colocada várias vezes no grupo, que nos últimos tempos o inimigo vai o quê? Intensificar as suas armadilhas para derrubar os cristãos. Um irmão lá da década de 10, se eu não me engano, 10 ou 20, ele fala algo que vai se intensificar, porque a visão de que já tinham os irmãos do nosso passado já nos mostrava que o futuro se encaminhava para isso. E nós hoje podemos perceber que o futuro é o que, irmãos? É mais ainda trevoso, é mais ainda deplorável. Por isso nós devemos nos apegar à palavra. Hebreus, né? Como até o irmão citou aqui o livro de Hebreus, nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Senhor Jesus, meus irmãos, para que a situação ali da igreja em Jerusalém, né, a gente não venha a ser como um judeu. Ter que reprovar certas coisas que o Senhor está mandando. O interessante, voltando para o livro de Atos, a gente vê que depois que Pedro compartilha o que foi feito por meio dos gentios, os que estavam ali recebem. Para me finalizar, irmãos. Senhor Jesus. Atos, capítulo 11, né? Onde estava? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, amém. Ó Senhor Jesus. Batizado, nele todos profetando testemunho. Depois. Senhor Jesus, eu perdi aqui o versículo, irmãos. Peço perdão aqui, eu me perdi aqui no versículo. Mas o fato é que os que chegaram interrogando sobre Pedro ter descido, certo? Eles recebem. Ó, aqui. Versículo 18. Versículo 17. Vamos reler de novo 17. Para concluir, amém? Amém? Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus, né? Versículo 18. E ouvindo eles, ó Senhor Jesus, amém, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Senhor Jesus, irmãos, que alegria há quando a gente vê que alguém recebe a palavra. O conceito aqui foi quebrado. A tradição aqui, por meio desses aqui, foi quebrado. Mais à frente, tem alguns que ainda persistem nisso. Mas a gente não pode parar. Mesmo que alguém não tenha o mesmo tanto de visão, mas a gente não pode descartar o irmão. Nosso vínculo é de estar em unidade, é de estarmos juntos para salvar uns aos outros. Amém, irmãos? Primeiro é salvar a nós mesmos, depois salvar os nossos ouvintes. Amém? Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar mais uma semana, né? De revelação na palavra, certo? Sempre nos alimentando para permanecer firmes no Senhor até a sua volta, amém? Isso se aplicarmos a palavra na nossa vida, amém? Jesus é o nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus.
Senhor Jesus,